Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa aula. Bom, agora nós vamos falar de um conceito muito importante. Como que nós fazemos para moldar a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos? Nós já comentamos que a criação do universo, ela é feita através das nossas emoções e através dos nossos sentimentos. Mas a nossa mente e os nossos pensamentos têm um papel fundamental para dar originalidade àquilo que queremos criar. Então, por exemplo, tudo que existe nesse universo partiu de uma ideia, partiu de um pensamento. Mas o ponto principal é que nós devemos nos concentrar exatamente naquilo que queremos experimentar. Então eu quero que você imagine ou até já faça um certo exercício. Escreva num papel exatamente 3 pontos que você queira mudar na sua realidade. Pode ser área financeira, conjugal, relacionamentos, mudar de profissão, seja qualquer coisa que você escolher. Quero que você pontue 3 coisas específicas que você queira mudar. Então, por exemplo, o seu saldo bancário, qualquer situação nesse sentido. E o que você vai fazer? Você vai criar uma ideia de como se o seu objetivo já estivesse realizado. Então, por exemplo, suponhamos que hoje você tem um saldo na sua conta de R$ 500 na sua conta bancária. Você vai imaginar o saldo sendo atualizado para o valor de R$ 10.000. E você vai colocar a sua atenção fixa nessa imagem, nessa ilustração. Inclusive, eu recomendo que você pegue exemplos na internet de como uma conta fica com esse saldo. Claro que você consegue imaginar, mas é bom nós conseguirmos mostrar para nossa mente o que queremos visualizar. Então você pode fazer essa brincadeira para começar a colocar o seu pensamento na frequência que você quer experimentar. Porque o que estamos dizendo aqui? Que os nossos pensamentos, eles moldam a nossa realidade. Só que não basta pensar uma única vez. Nós precisamos fixar a nossa atenção para aquele ponto que queremos colapsar aquela ideia. Então, a nossa energia, a nossa frequência precisa se equiparar com o nosso objetivo. Mas isso, muitas das vezes, dependendo do estágio que você esteja vivendo, qual a condição que você viva hoje, você não consiga criar o sentimento que vai conectar a emoção com a ideia que você tem, que você deseja manifestar. Então, por exemplo, você gostaria de ter um carro novo, inclusive um carro muito potente, um carro caro, uma Porsche, enfim, qualquer ilustração que você possa trazer à sua mente. Vamos imaginar que hoje a sua vida seja muito diferente dessa realidade. O que você precisa fazer? Você precisa criar uma atenção fixa. A sua energia precisa se elevar para que essa ideia se conclua. Mas o ponto principal, eu quero que você entenda que quando você pensa em algo, quando você imagina uma situação e principalmente você consegue ilustrar para a sua mente todos os detalhes daquela imagem que você quer experimentar, aquilo já passa a ser realidade. Só que como assim, Igor, isso já passa a ser realidade? Já passa a ser realidade no plano mental. Mas esse já é o processo mais completo que existe. Quando nós queremos experimentar uma nova realidade, basta escolhermos essa nova realidade. Então você precisa se concentrar numa imagem completa. Então você vai fazer o seguinte, você pode ilustrar 3 coisas que você queira mudar, você vai definir as características que você vai colocar nessa sua imagem, você pode escrever essa referência num papel e depois você vai fazer um teste, um treino mental. Você vai se sentar, vai se concentrar somente neste pensamento. E eu não quero que você complemente com vozes, dizendo eu vou conseguir, nada do tipo. Somente se concentre nessas imagens. E isso precisa ser, a partir de hoje, um treino que você precisa desempenhar todos os dias. Agora, a sua missão é se concentrar exatamente naquilo que você quer experimentar. E um ponto muito importante, eu não posso deixar de falar que você não pode olhar para o resultado que você ainda não tem e ficar se perguntando quando é que acontecerá aquilo que você está imaginando. Conseguiu entender? Então, por exemplo, você quer que a sua conta bancária corresponda à sua imaginação. Você não pode olhar para a sua conta bancária e ficar esperando que o dinheiro se atualize. Você vai simplesmente, somente focar naquilo que você quer, na imagem que você quer. E você vai ignorar completamente os seus resultados. Porque quando nós colocamos um sentimento de ansiedade, de falta, de preocupação, de quando que aquilo que queremos que aconteça vai acontecer, nós estamos colocando um sentimento negativo
perante aquilo que queremos experimentar. E isso atrapalha o universo de te entregar aquilo que você deseja. Então, você precisa simplesmente sustentar uma ideia tão fixamente na sua mente que aquilo já pareça ser 100% real para você, mesmo que ainda no plano físico você não tenha experimentado. Conseguiu compreender? Inclusive, é muito interessante dentro desta ideia nós lembrarmos que existe o efeito placebo. Não sei se você já tem ouvido falar a respeito desse assunto, o efeito placebo, mas existem vários experimentos, inclusive em universidades afora do mundo, que comprovam que quando uma pessoa recebe uma informação falsa, mas sendo dita que aquela informação ela é realmente verdadeira, ela acaba por criar uma realidade de acordo com a informação que ela recebeu. Por exemplo, existem testes de placebo ao qual dois grupos de pessoas diferentes e separados recebem comprimidos que talvez sejam a cura de uma determinada doença que os dois grupos possuem. E qual é o teste? Um dos grupos recebe realmente a verdadeira cura, aquele comprimido que possui aquela fórmula que está sendo testada para fazer com que cure aquela doença que os dois grupos possuem. Então, um dos grupos recebe a fórmula original naqueles comprimidos e o médico orienta, olha só, você vai tomar esse remédio, ele já foi comprovado e ele cura a sua doença. Ok, passaram essa informação para o primeiro grupo. O segundo grupo também acredita que receberá os comprimidos que possuem a fórmula. E o mesmo médico traz a sua autoridade e diz, olha, nós já temos mais de 100 pessoas que tomaram esses comprimidos e foram curadas. Só que este grupo, agora que está recebendo esses comprimidos, eles recebem comprimidos que simplesmente não tem nenhuma fórmula ali. Talvez seja simplesmente farinha. Só que quando uma pessoa, uma autoridade, traz essa informação de que aquele remédio está curando outras pessoas, aquele grupo que não sabe da informação verdadeira toma acreditando que aquilo que eles estão recebendo realmente vai curá-los da sua doença. E qual é o resultado? Passados-se 15, 20, 30 dias depois, ambos os grupos, o que recebeu a fórmula original e aquele que recebeu uma pílula que não tinha a fórmula daquele tratamento, ambos conseguem se curar, conseguem diminuir os sintomas da sua doença. Então, nós temos o efeito placebo para comprovar que quando você apenas se concentra numa ideia fixamente e você começa a acreditar que aquilo já é real, aquilo tem o poder de modificar totalmente qualquer realidade. Porque imagina uma doença ser curada simplesmente pela fé, porque aquela pessoa acreditou que aquilo era verdade, que tinha o poder de curá-la, ela começa a curar o próprio corpo pela sua crença. Então isso é muito poderoso. Você precisa começar a enganar a sua mente a partir de hoje. E esta é uma comprovação que nós temos em inúmeros lugares. Muitas pessoas recebem a sua cura através, por exemplo, de um ato de alguém que elas consideram autoridade numa certa religião. Nós temos santos, temos vários personagens que representam pessoas que têm essa simbologia de gerar cura, gerar transformação perante a sociedade, perante as pessoas. Só que o que salva essas pessoas é a sua própria fé. O que faz com que elas experimentem aquilo que elas querem, receber a cura, receber a abundância, é a fé delas. E isso, inclusive, é dito na Bíblia, né? Que a sua fé o salvou. Aquilo que você crê, você vai receber. Entendeu? Então, qual é o seu trabalho? Você precisa começar a enganar, a ilustrar para a sua mente somente o que você quer experimentar. Você vai usar a sua mente hoje para gerar criatividade, para que você possa começar a experimentar o que você quer no seu plano mental. E quando você se mantiver fixo o suficiente, com a energia correta nos seus sentimentos, emanando essa vibração daquilo que você está experimentando mentalmente, por exemplo, você está se imaginando fazendo uma viagem para Paris. Como você estaria no seu nível emocional quando você estivesse realmente lá em Paris, em frente à Torre Eiffel? Você estaria numa alta vibração, feliz, sorridente, compartilhando alegria, talvez dividindo aquele momento com o seu parceiro, sua parceira. Ou seja, o seu nível emocional estará super alto. Então, quando você fizer essa imagem na sua cabeça, quando você trouxer essa imagem para a sua cabeça, eu quero que você coloque um sorriso no rosto e sinta essa realidade como já existente, como algo que já aconteceu, ok?
E também agora, só para complementar, já para começarmos a modificar a nossa realidade, você também pode, por exemplo, você quer fazer essa ilustração de uma viagem, algo do tipo? Então você vai colocar o destino, vai imaginar tudo por completo. O destino, o local, com quem você está, ok. E você pode fazer uma afirmação. Estou tão feliz e grato agora por ter viajado ou ter feito a minha melhor viagem para Paris, para qualquer lugar que você queira. E você vai colocar isso no verbo presente, né? Então, estou tão feliz e grato ou grata agora por ter feito, né? Já foi feito a minha viagem para Paris. Então, você está colocando estou tão feliz e grato agora, então momento presente, por ter feito a incrível viagem para Paris. Por ter feito, então passado, já foi, já realizou. Escreva 3 vezes e mentalize e faça isso repetidamente, 1, 2, 3 vezes consecutivas. Na verdade, a partir de agora, nós precisamos repetir. A repetição é o que irá reprogramar o seu subconsciente, o seu inconsciente e começará a criar uma nova realidade. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.